Convite feito à CEPIR para estar aqui nesse momento, né? O mês da consciência negra ele é sempre um mês muito movimentado para nós, né? E diferentes debates, diferentes temáticas são tratadas a partir dessa discussão em torno de consciência negra, de enfrentamento ao racismo, né? De promoção da igualdade. E aí muito nos alegra que esta casa, né, esteja puxando um debate tão importante como é a questão da violência contra as mulheres negras, né? Na realidade, eu vou fazer minha fala num diálogo com a fala que Bruna traz, né? Nós estamos fazendo abordagens muito similares, né? E espero que essas falas sejam complementares, né? Então, um primeiro dado que eu trago, e aí ele dialoga bastante com o que a Bruna traz, são os dados mais recentes sobre violência contra a mulher a partir de um estudo que o IPEA publicou recentemente, né, e que faz a análise tratando o recorte de cor ou raça. Né? E quais são esses dados? Né? São dados alarmantes. Né? A pesquisa do IPEA pegou um período de 10 anos, entre 2001 e 2011, né? E esses dados dizem que, por ano, no Brasil, morreram 5.664 mulheres. Isso significa cerca de 470 mulheres por mês sendo assassinadas, mais de 15 mulheres por dia, e uma realidade extremamente dura, que é a constatação de que morre uma mulher a cada 1h30 nesse país. Isso é um dado que deveria estar alarmando a sociedade. Né? Desse conjunto de mulheres, 60% são mulheres negras. Significa de cada 10 mulheres que morrem, 6 mulheres são negras. Né? 39% de brancas, 1% de indígenas. Esse dado de 60%, e aí a fala da Bruna traz isso já, né? Esse dado, ele traz embutido aí essa relação entre gênero e raça, que, como ela já disse antes, é uma relação que não pode ser ignorada se nós queremos fazer análise sobre isso. E aí vamos trabalhar, então, um pouco com essa questão dos sentidos e significados. Né? Antes de mais nada, afirmar que o racismo é ideologia, né? O racismo ele é baseado numa doutrina que advoga que há uma superioridade entre as raças. Né? Quando a gente diz que racismo é ideologia, é, antes de mais nada, para reafirmar que não existe nenhum tipo de constatação de que haja uma superioridade entre raças, em nenhuma dimensão da condição de ser humano. Né? Na realidade, o racismo hierarquiza diferenças. Né? E é importante a gente destacar que ser diferente não é o problema. Ser diferente é ótimo. Né? Na minha opinião, se nós fôssemos todos iguais, como robôs fabricados, nossa vida seria muito menos interessante. Então, a diferença não é o problema. O problema é quando a diferença se converte em desigualdade. E isso é que é racismo. Né? Destacar diferenças, de um ponto de vista da riqueza, da positividade, da diversidade, não é o problema. O problema é quando a diferença é tratada para hierarquizar as pessoas, né? Para atribuir valor às pessoas. Né? É importante dizer que do racismo decorre aquilo que a gente costuma chamar de preconceito, e é importante destacar que preconceito e discriminação não são as mesmas coisas. Né? A gente costuma utilizar essas palavras como sinônimos, mas o preconceito está muito mais no âmbito da subjetividade, né? No âmbito do privativo de cada pessoa, né? E a discriminação ela é o ato. Né? Ela é a atitude, né, de valorar negativamente a condição racial ou étnica de qualquer pessoa. Né? Tanto é que a legislação antirracista ela pune discriminação, ela não pune preconceito. Né? Eu posso ter preconceito contra, e nós temos uma gama enorme de preconceitos, né? Contra pessoas gordas, contra pessoas baixas, contra pessoas altas, contra pessoas mais velhas, contra jovens, contra crianças, né? Inúmeros tipos de preconceito. Mas enquanto o preconceito está
na subjetividade, no fórum íntimo da pessoa, o preconceito pode causar dano a ela mesma, né? Se eu tenho preconceito contra pessoas gordas, eu vou me privar de desenvolver amizade, desenvolver relação afetiva, conviver com pessoas consideradas gordas, né? Por outro lado, a partir do momento que eu expresso meu preconceito, transformo ele numa atitude que gera desvantagens para essa pessoa, aí sim eu estou cometendo, né, um ato discriminatório, e isso nem todos esses atos discriminatórios são punidos, mas o que tem o fundo racial, ele é punido pela lei, né? Um conceito importante que a gente tem trabalhado nos últimos 10 anos é o conceito de racismo institucional, né? E aí, por que esse é um conceito que a gente tem destacado como fundamental atualmente, né? Primeiro, dizer que o racismo institucional ele se expressa em práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano de atuação das instituições, no cotidiano de trabalho, de profissionais, né? E esses comportamentos discriminatórios, eles sempre geram desvantagem para os grupos discriminados, né? O conceito de racismo institucional, ele traz algo que é fundamental, que é romper com uma determinada concepção ou uma determinada percepção do racismo que é largamente utilizada na sociedade brasileira, que é a percepção do racismo como algo que está nas relações interpessoais, né? Então, o conceito de racismo institucional, ao responsabilizar as instituições pelo dano causado à pessoa discriminada, ele rompe com essa concepção e com esse tipo de prática, né? Porque, concretamente, se uma pessoa que é atendente num posto de saúde me atende de maneira diferenciada, né, e me discrimina no seu atendimento, a gente não pode considerar que aquilo é um ato isolado daquela pessoa. A instituição tem responsabilidade sobre o dano que aquela funcionária ou funcionário me causou como pessoa discriminada. Porque as instituições como um todo, e aí é importante destacar que o conceito de racismo institucional, ele não se restringe a instituições governamentais ou estatais, ele também se refere às mesmas práticas em instituições privadas, né? É importante fazer esse destaque. É responsabilidade da instituição oferecer um serviço de qualidade e que seja ofertado de maneira igualitária para todas as pessoas. Então, quando uma pessoa negra, ou uma pessoa indígena, ou uma pessoa de qualquer outra origem racial ou étnica é discriminada, isso é também responsabilidade da instituição, né? E isso nós estamos fazendo um esforço nos últimos 10 anos de que isso seja incorporado, tanto do ponto de vista da política pública, como do ponto de vista também da legislação, né? E aí, dialogando também com a fala de Bruna, né, racismo é violência, né? Não é possível tratar violência como algo que se distingue de racismo, né? Racismo é violência, né? E aí ela é a gente pode dizer que é uma forma específica de violência, mas que, como já foi dito antes, perpassa todas as dimensões da vida das pessoas negras, né? Perpassa a vida em família, né? Perpassa a vida no mercado de trabalho, na escola, no clube, em todos os lugares onde a pessoa convive, né? Tanto é verdadeiro a afirmação de que o racismo é violência, que a comunidade internacional, todos os organismos de direitos humanos classificam o racismo como uma das formas mais expressivas de violação de direitos humanos, né? E aí o racismo ele se soma a outras violações, né? No caso brasileiro, essa violação ela se dá cotidianamente, né? E tanto pode acontecer do ponto de vista da condição da pessoa negra como consumidora, né? Porque constantemente nós vemos na imprensa casos de pessoas negras que foram discriminadas em lugares de comércio, nos bancos, né? Nas diferentes instituições, né?
na candidatura a uma vaga de emprego. Então, hoje, não por acaso, nós temos dados, e há poucos dias atrás foi divulgada uma pesquisa também que traz o dado de que, de maneira geral, as pessoas negras, em média, recebem 36% a menos de salário que pessoas brancas, estando na mesma função, com a mesma qualificação. Né? Então, nós temos situações, isso são situações vividas também por mulheres, né? A gente sabe que mulheres brancas também vivenciam situações de ocuparem a mesma função que homens brancos e, mesmo assim, receberem salários menores, mas, no caso da população negra, essa é uma situação mais agravada, né, pelo racismo. Né? E aí, falando da remuneração, e, de maneira geral, das situações relativas às mulheres negras, as mulheres negras são ainda as que estão naquilo que a gente costuma chamar de base da pirâmide, ainda que a pirâmide já não seja mais uma imagem tão utilizada, né? Mas as mulheres estão na base da pirâmide. Né? Quando a gente compara a remuneração das mulheres negras em relação aos homens brancos, que estão no topo da pirâmide, né? As mulheres negras, hoje, em média, recebem 40% de um salário que recebe um homem branco. Né? E aí, discutir essa relação entre racismo e sexismo é fundamental. Né? Do ponto de vista das políticas públicas, a gente considera já um avanço a incorporação do conceito de transversalidade nas políticas, mas, para tratar de gênero e raça, é muito mais, muito mais adequado, para usar um termo, trabalhar com o conceito de interseccionalidade, né? Que é um conceito que traz a constatação de que as diferentes discriminações, elas se somam, elas se sobrepõem e criam situações de múltiplas violações de direito. Então, quando a gente diz que mulheres negras sofrem de algo que a gente classifica como tríplice discriminação, significa que essas mulheres são discriminadas por serem negras, por serem mulheres e por serem pobres em sua maioria. Né? O fato das mulheres negras ainda ocuparem as piores condições nos indicadores sociais e econômicos na sociedade brasileira diz dessa realidade da interseccionalidade e da múltipla discriminação. Né? Avançando um pouco, e aí eu acho que é importante a gente tratar, a Bruna traz isso na fala dela, né, que quando a gente fala de violência, a gente não está falando apenas dos dados de mortalidade. Né? Inclusive porque aquilo que a gente pode chamar de violência simbólica, de certa forma, ela vai gerando situações ao longo da vida das mulheres negras que desaguam na morte. Né? E ainda que não desaguem sempre na morte, essas situações de violência adoecem as mulheres. Né? Então, é impossível alcançar felicidade convivendo com sexismo e com racismo no cotidiano da vida da gente. Né? E aí eu acho que é importante destacar que mulheres negras e mulheres brancas vivenciaram diferentes trajetórias históricas, né? No mundo como um todo, mas no Brasil em particular. Né? Essa trajetória diferenciada, ela é preciso ser reconhecida, e eu considero que o movimento de mulheres, o movimento feminista, 2 décadas para cá, tem sim incorporado essa dimensão, que inicialmente essa discussão do como a opressão atinge de maneira diferente mulheres negras e mulheres brancas, inicialmente isso foi um tanto recusado, porque o que se dizia era que discutir a discriminação racial ia dividir as mulheres, né? Mas de 15, 20 anos para cá, isso passou a ser bem mais incorporado, né? Tanto é que, concretamente, acho que uma das principais alianças políticas no campo dos movimentos sociais que a gente tem hoje é a aliança entre feministas, né, negras e brancas, que trabalham aí uma luta antissexista e antirracista. Né? E aí eu queria trabalhar rapidamente alguns mitos, né, que a gente
utiliza como se fossem mitos válidos para todas as mulheres, mas que concretamente não são, né? Esses mitos não têm a mesma validade para mulheres negras em relação a mulheres brancas. E isso que eu estou chamando de violência simbólica, né? Na falta de um termo, quando estava preparando minha apresentação, não encontrei um termo melhor, né? Porque eu tenho uma séria discordância em torno da afirmação de uma certa sutileza do racismo. Eu não considero o racismo brasileiro sutil. Eu acho que ele é de um grau de violência e perversidade que é, inclusive, muitas vezes mais profundo do que situações explícitas de racismo, né? Porque um dos elementos que garante a perpetuação do racismo no Brasil é a negação. O racismo é negado pelas pessoas brancas, né? Porque se racismo, como ideologia, ele garante privilégios para aqueles que são considerados superiores, né? Ele mantém na desvantagem os segmentos considerados inferiores, né? E aí é claro que é muito mais estratégico negar do que assumir algo que vai mudar necessariamente a condição de vida dessas pessoas privilegiadas ou discriminadas, né? Então, esse elemento da negação, ele se utiliza dessa concepção de sutileza também, né? Então, é importantíssimo que, classificando o racismo como violência, um olhar que uma pessoa branca me lança quando eu entro em determinado espaço, qual é a sutileza disso? Se eu consigo ler naquele olhar que essa pessoa me considera inferior, né? Então, a ideia de sutileza é algo que eu acho que a gente precisa tratar com bastante cuidado, porque muitas das vezes é o que leva o racismo para aquele campo, é uma brincadeira, não foi intencional, você que tem problemas, né? Porque você não consegue nem lidar com um olhar, né? Então, é importante a gente trabalhar com isso. E aí, trazendo alguns desses mitos ligados à identidade das mulheres, né? Um primeiro mito da fragilidade feminina, né? Que essa ideia da mulher como frágil sempre justificou a proteção paternalista, né, dos homens, né? Então, era preciso manter as mulheres em casa, elas não podiam trabalhar porque elas eram frágeis. Era preciso manter as mulheres em casa porque as mulheres não podiam ir para a rua, porque não podiam enfrentar as situações de violência porque elas eram frágeis, né? Então, todo um cuidado aí, mas que concretamente nunca foi oferecido às mulheres negras, né? As mulheres negras nunca reconheceram a si mesmas como frágeis porque nunca foram tratadas como frágeis, né? A carga de trabalho, o constante assédio e a violência sexual, tal, nada disso é caracterização de proteção paternalista, né? Então, as mulheres negras nunca foram tratadas como frágeis, né? A questão do mercado de trabalho, que Bruna também já traz na fala dela, né? Existem afirmações, inclusive, este ano eu estive num debate em que uma pesquisadora branca fez a afirmação de que as mulheres brasileiras entraram no mercado de trabalho a partir da segunda metade do século XX. De que mulheres você está falando? Brasileiras? Brasileiras somos todas nós, de todas as cores. Aquela fala se referia às mulheres brancas que entraram no mercado de trabalho a partir da segunda metade do século XX, né? As mulheres negras sempre estiveram no mercado de trabalho, né? E mesmo no período de escravidão, trabalhavam nas casas e trabalhavam nas ruas. Então, ir para as ruas trabalhar sempre foi uma realidade das mulheres negras, né? Então, quando uma pesquisadora, né, traz essa afirmação vinda da academia, né, isso é uma expressão de racismo explícita. Você está ignorando a trajetória das mulheres negras no mercado de trabalho. Trajetória essa que se retrata hoje, né, nos indicadores de mercado de trabalho que a gente tem no Brasil, né? E aí, um outro mito, a ideia da mulher como rainha do lar, né, musa dos poetas, né, essa musa idolatrada, decantada e tal. As mulheres negras também nunca foram retratadas como rainhas de nada, né? Não só rainhas do lar, mas rainhas de nada, né? Assim como
também nunca são retratadas como musa, porque ainda que se faça essa valorização da mulata, né, como a Bruna traz, né, é uma valorização extremamente questionável, porque objetifica, né? Então a mulher é um objeto de consumo sexual, uma mercadoria que é utilizada, né? Algumas semanas atrás, uma amiga estava conversando comigo, dizendo: Mônica, quando a gente vai para a Europa e a gente visita determinadas agências de turismo, a gente ainda encontra cartazes com fotografias de mulheres negras seminuas, cartazes de turismo. Né? E a gente sabe como é grave a situação do turismo sexual no Brasil, né? Especialmente nas regiões que têm mar, né? As regiões litorâneas, né? Toda a orla do Nordeste tem situações gravíssimas de turismo sexual e tal. Então, é uma valorização da mulata, da mulher negra e tal, que é completamente contraditória com aquilo que a gente considera valor, né? E isso, então, essa ideia da musa do poeta é sempre vinculada ao padrão estético, né, das mulheres brancas, que é o padrão considerado o adequado, né? E a Bruna traz muito isso na fala, né? O padrão da mulher virtuosa, né? Portanto, é muito mais natural para as agências de turismo botar a mulher negra seminua, né? Porque ela não é virtuosa, né? Então, acho que isso é algo importantíssimo, né? E aí, um outro mito que também considero fundamental, né, que é a ideia da mulher como um subproduto do homem, né, aquela velha história da mulher feita a partir da costela de Adão, né. Concretamente, nós, mulheres negras, somos originárias de uma cultura que não tem Adão, né. As matrizes tradicionais africanas não têm a figura de Adão, né. Então, esse pertencimento não nos cabe, né. E aí é importante dizer que essa também é uma outra forma de violência que a gente tem que considerar nesse cotidiano, que é a violência contra esta cultura de matriz africana, né? E aí é importante destacar que, ainda que muitos classifiquem como religião, né, como religiosidade e tal, o que a gente chama de cultura de matriz africana não se resume à religião, né? Mas a violência cotidiana que é feita e classificada como intolerância religiosa, ela é uma violência racial, né? O que está na base da demonização das religiões tradicionais de matriz africana, o que está na base da marginalização, uma religião que é tratada como coisa primitiva, como coisa bárbara, né? O que está na base disso é o racismo, né? Essa demonização da religião de matriz africana, ela é completamente descabida, inclusive do ponto de vista dos estudos teológicos. As religiões de matriz africana não têm a figura do demônio. Não existe demônio em religião de matriz africana. Demônio é uma figura da cultura judaico-cristã, né? E que é aplicada como elemento, né, de discriminação das religiões de matriz africana, né? E aí eu estou fazendo uma fala que tanto pega esses aspectos que a gente poderia chamar de simbólicos, né, como também dados mais objetivos, né, da realidade de vida das mulheres negras, né. Eu quero trazer um dado que é algo que nos preocupa muito, né, e que, na condição de governo também, do ponto de vista da tarefa da CEPIR, que é uma tarefa de promoção, proteção dos direitos da população negra, né, as questões relativas à saúde, elas são importantíssimas, né? E um dado de mortalidade das mulheres negras na saúde, especialmente mortalidade materna, né, é algo que tem sido uma preocupação constante e um objeto de incidência constante da CEPIR, né? Porque as mulheres, elas não morrem apenas no domicílio, né? As mulheres morrem no sistema de saúde. As mulheres negras morrem mais no sistema de saúde, né? Esse gráfico da mortalidade materna, que diz que a grande maioria das mulheres que morrem no período da gravidez, do parto ou no pós-parto, são mulheres negras, né? E aí essas mulheres estão morrendo de causas evitáveis e preveníveis, o que é mais grave ainda, né? Se o atendimento oferecido no sistema de saúde fosse o correto, as mulheres não estariam morrendo nessa proporção,
né? O Brasil hoje enfrenta uma realidade de que nós não vamos alcançar o 5º objetivo do milênio, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, estabelecidos pela ONU, e que devem ser avaliados em 2015, nós não vamos atingir o 5º objetivo do milênio, que é a redução da mortalidade materna. E por que é que o Brasil não vai atingir esse objetivo de redução da mortalidade materna? Quando a gente faz análise dos indicadores de mortalidade materna nos últimos anos, vem sim sendo reduzida a mortalidade materna no país. Mas quando esses dados são desagregados por cor ou raça, é uma afirmação que a Bruna já faz em relação à violência como um todo, mas aqui na saúde ele é um dado extremamente gritante. A redução da mortalidade materna se concentra nas mortes de mulheres brancas, né? As mulheres negras ainda continuam sendo as que mais morrem de causas preveníveis e evitáveis. E o que a gente chama de causa prevenível e evitável? Hipertensão, diabetes, eclâmpsia, problemas cardiovasculares de maneira geral. E o que é que gera isso, né? O que gera isso é o atendimento racializado no SUS, né? As mulheres negras têm consultas mais curtas do que as mulheres brancas. Os médicos não tocam no corpo das mulheres negras da mesma forma, como em relação a outras mulheres. Tem aí ainda aquela percepção do corpo negro como um corpo sujo, né? Então, o toque, que é fundamental no atendimento à saúde da mulher, não é feito corretamente, né? Os médicos pedem menos exames para as mulheres negras do que para as mulheres brancas, e os exames são fundamentais no acompanhamento do processo de gravidez, parto e pós-parto, né? Então, a quantidade de consultas de pré-natal que as mulheres negras fazem é sempre menor do que a quantidade das mulheres brancas, né? A medicação aplicada pelos médicos também e enfermeiros para as mulheres negras é sempre menor do que para as mulheres brancas, ou muitas vezes inadequada, né? Então, a ação do racismo institucional no sistema de saúde é o que gera esses indicadores, né? É o que gera essas desigualdades tão gritantes, né? Um outro dado sobre saúde, que eu acho que é importante também, em todos os exames que são considerados fundamentais, né, para a saúde da mulher, e eu trouxe alguns exemplos em torno do exame clínico de mamas, a mamografia, exame de colo de útero e tal, as mulheres negras sempre têm menor acesso do que as mulheres brancas. No exame de mama, por exemplo, 33% de mulheres negras entre 40 e 50 anos nunca fizeram exame de mama. Nunca fizeram exame de mama. Esse dado para as mulheres brancas é de 19%. Né? Do ponto de vista de mamografia, que é um exame mais avançado e um exame fundamental do ponto de vista do controle de câncer de mama, 42% das mulheres negras de 40 a 50 anos nunca fizeram esse exame. Né? Nunca, gente. Quando a gente tem um sistema de saúde como o SUS, é muito grave, né? Nunca ter feito um exame de mama chegando na idade de 50 anos, né, é algo que precisa ser o tempo inteiro analisado. Esse dado para as mulheres brancas é de 27%. Né? E aí também os exames de colo de útero, onde a gente também tem uma grande diferenciação nesse atendimento das mulheres. Então, esse quadro do atendimento na saúde é um quadro de violência racial. Né? É um quadro que colabora para a morte dessas mulheres. E aí, do ponto de vista do que significa o que significa essa morte? Né? Nós estávamos debatendo, num determinado momento, com o Ministério da Saúde, porque entre os 16 principais objetivos estratégicos do Ministério da Saúde está a erradicação da pobreza, porque esse é um objetivo que transversaliza todas as políticas no governo federal. Né? E aí, numa discussão em torno de como é que a saúde, qual é o papel que a saúde joga na erradicação da pobreza, nós estávamos discutindo o seguinte: quando uma mulher morre, uma mulher negra morre, pela precariedade do atendimento na saúde, o que é que isso significa do ponto de vista do quadro de pobreza? Né? Quando a gente tem os indicadores de chefia de família, por exemplo, a maioria das famílias chefiadas por mulheres é chefiada por mulheres negras. Né? Quando essa mulher morre no sistema de saúde, como vão viver os filhos dessas mulheres? Como vão viver os idosos que dependem dessa mulher?
Como vai viver uma família que essa morte pode causar uma desestruturação mais grave ainda do que aquela que já é conduzir a subsistência de sua família sozinha, né? Então, como é que a gente pode tratar essa questão da saúde como uma questão que é um estruturante, né, da pobreza? Ou da volta para a pobreza, porque se a família fica completamente desassistida, a família pode até ter uma condição melhor de vida, mas ela volta para a situação de pobreza, né? Ou de gerar pobreza, né? E isso é algo importantíssimo, né? Agora, quem são essas mulheres negras também, para além dessa realidade de desvantagem e de precariedade, né? Eu acho que também é fundamental que a gente faça um destaque de que a vida dessas mulheres não é só esse conjunto todo de negatividade, né? Tem um dado fundamental, que ele é um dado positivo, mas, ao mesmo tempo, é um dado denunciador do racismo, né? Que, entre os diversos indicadores de condição socioeconômica e tal, um indicador em que as mulheres negras estão numa situação que não é a pior são os indicadores de educação, né? As mulheres negras, elas conseguem estudar mais que os homens negros, né? A pirâmide de educação, né, de anos de escolaridade, tem mulheres brancas primeiro, homens brancos no segundo lugar, mulheres negras no terceiro lugar e homens negros no quarto lugar, né? Entretanto, quando a gente confronta isso com o mercado de trabalho, a realidade ainda que essas mulheres estejam cada vez mais qualificadas, ainda que essas mulheres tenham mais anos de estudo, elas não conseguem encontrar no mercado de trabalho uma posição, uma ocupação que corresponda a esse perfil qualificado. Isso eu considero uma das maiores perversidades do racismo, porque este é um país que constantemente diz que o caminho é a educação, que a solução é a educação, que tudo será resolvido a partir da educação, né? E o que é que acontece com as mulheres negras? Quanto mais elas se qualificam, mais dificuldade elas têm de acessar uma posição, uma ocupação que corresponda do ponto de vista salarial, especialmente, e também do ponto de vista dos cargos de chefia, que uma coisa está ligada com a outra, que corresponda àquilo que foi um investimento que ela fez sua vida inteira, né? O fato de ser uma mulher negra permite que não lhe seja dada a oportunidade de ocupar uma posição no mercado de trabalho que corresponda à sua formação, né? E aí, quando a gente analisa tanto do ponto de vista dos movimentos sociais, como do ponto de vista também da escola e tal, as mulheres negras, elas sempre contribuíram com o desenvolvimento do país, né? Porque quando trabalhavam na condição de escravas, estavam contribuindo com o desenvolvimento do país. Por serem mulheres que estão permanentemente no mercado de trabalho, ainda com uma presença majoritária no trabalho informal, né? São mulheres que contribuem de maneira inquestionável para a construção socioeconômica e cultural do país, né? Do ponto de vista dos partidos políticos, se a gente olha a base dos partidos políticos, a presença de mulheres negras é significativa. Nos movimentos sociais, a presença das mulheres negras é significativa, nas ONGs também, né? Nos movimentos de bairro, associações comunitárias e tal. Só que elas raramente conseguem chegar na condição de dirigentes, né? Nesse sentido, se soma novamente sexismo e racismo, né, para que elas não alcancem a posição de dirigentes, né? Estou concluindo. E aí, do ponto de vista do avanço das políticas para mulheres, é importante a gente destacar que todas as mulheres contribuíram para esse avanço de políticas. Mas o acesso aos benefícios que o avanço das políticas tem gerado, ele não tem sido igualitário, né? Por dentro do governo, nós temos feito várias discussões, enquanto CEPIR, em torno de quais são as alternativas que o governo deve construir para atender às demandas das mulheres negras, né? Porque, concretamente, o que a gente tem? Nós temos avançado muito em políticas para mulheres, mas a maior parte delas não tem recorte racial. E nós avançamos também em políticas de promoção de igualdade racial, mas grande parte delas não tem recorte de gênero. Então, nas políticas para mulheres você não tem recorte racial
em muitas das políticas raciais você não tem recorte de gênero. As mulheres negras ficam aqui nesse meio, não sendo atendidas por uma nem sendo atendidas por outras, né? E aí, essa é uma fala que, do ponto de vista de governo, para nós é um desafio, né? É um desafio construir essas políticas, né? Todos os dados dizem que as mulheres negras são as que têm acessado mais as políticas de transferência de renda, ações afirmativas para a universidade, né? Eu me lembro que, acho que foi o ano passado, uma capa de uma revista de grande circulação tinha uma fotografia de uma mulher negra e dizia que o perfil do voto seria mulheres negras, universitárias, que trabalham, não têm filhos, mulheres solteiras, né, e jovens, né? E aí é um grau de contradição muito grande, como é a realidade permanente do racismo no Brasil, né? Como é que essa é a figura que está sendo associada não só ao processo eleitoral, mas associada ao desenvolvimento do país, associada aos resultados positivos das políticas de transferência de renda, e, ao mesmo tempo, você tem essas realidades da mortalidade materna, da mortalidade por violência doméstica e familiar, né, dessa realidade do mercado de trabalho de mulheres que estão sempre nos piores indicadores, né? O que é que essa contradição diz para nós enquanto sociedade, né? E aí, falando para além do governo, né, falando para a sociedade, né? O que essa contradição nos diz? O que significa isso, né? As mulheres negras, elas têm avançado rapidamente no sentido de ocupar outro lugar na sociedade. Mas, enquanto a sociedade não enfrentar o racismo, elas não vão chegar. Porque o racismo não é algo que seja resolvido apenas a partir da pessoa negra. O racismo é um problema da sociedade, né? O racismo é um problema de todos, negros e brancos, né? Então, eu espero ter contribuído, né? É muito importante para nós esse tema, como eu disse no início, né? E é fundamental que haja um comprometimento de uma casa como essa, né, no Legislativo, né, dos governos nos 3 níveis, né, e também da sociedade como um todo. Muito obrigada.